É bom a gente lembrar que nós estamos de passagem aqui no nosso planeta. É uma das experiências que nós tivemos. Isso é fundamental. É fundamental para a gente poder tomar certas decisões na nossa vida. É uma passagem, para alguns pode demorar dias, para outros dezenas de anos, até muitos centenários hoje no mundo, né? E esse período, qualquer que seja o período da nossa vida, é de um aprendizado imenso. Depois a gente vai para o plano espiritual, e depois a gente volta, lá no plano espiritual, depois que a gente desencarna, né? Mas o pessoal vai no centro espírita e fala assim, nossa, fala muito em morrer, em desencarnar. É, porque a gente precisa depois voltar. E a verdadeira vida não é que é lá no plano espiritual. A hora que o espírito vai reencarnar, ele tem medo. Gozado, né? A gente tem medo de morrer, porque não sabe o que vai acontecer. E quando eles vão reencarnar, as crianças que nascem, antes de haver a concepção e o início da ligação, né, do espírito com a matéria, eles têm muita insegurança. E cada criança que nasce com uma história. Nós nascemos com uma história passada. Hoje nós temos assim, em nós, né, no nosso espírito, nós temos muitas qualidades. Quantas vezes nós não exercitamos a nossa paciência? Eu falo isso, nem olho para ninguém, né? Mas a gente já exercitou a paciência, né? Um aprendizado. A tolerância, a caridade. Porque todos nós temos um pouco disso dentro de nós. E quando nós nascemos, nós trouxemos isso que a gente já era assim. Uma pessoa que desencarna, vai para o plano espiritual, depois renasce, a qualidade espiritual, ela é mesmo um pouquinho maior do que quando ele foi, porque a gente aprende lá também. Estou sendo claro, tá? Aí a gente nasce com essas qualidades, mas também alguns defeitinhos que nós herdamos de muitos anos e séculos atrás, porque o nosso espírito, ele é antigo. Ele não foi criado agora. Alguns milhares de anos, e nós estamos aprendendo. Então, cada um de nós tem uma mistura de sentimentos. Orgulho, todos. E com a nossa evolução, o orgulho foi se transformando um pouquinho em humildade. Então, tem pessoas que são muito orgulhosas, mas tem de vez em quando um lampejo assim de humildade. Mas depende da característica, né? Tem pessoas que são muito humildes. Humildes não quer dizer pobre, nada disso. São pessoas simples, do bem, amorosas. Tá? Além do orgulho, tem o egoísmo. Nós aprendemos a ser egoístas porque, senão a gente, no passado, ia morrer de fome. Você tinha que lutar. Né? Hoje, a vida é diferente, mas ainda nós temos um pouquinho de egoísmo, vocês concordam? Tá? Às vezes, de repente, fala assim, ah, não, aquele último brigadeiro é meu. Tá? E vou pegar antes de sobrarem a velhinha. No meu tempo, o brigadeiro era uma briga na mesa, né? E brigadeiro, acho. Que a criançada que vinha lá da rua, não via a hora de alguém olhar para o outro lado para roubar um brigadeiro. Ainda é assim hoje? Hoje as crianças têm brigadeiro mais à vontade. Então, o egoísmo faz parte de nós. A inveja também faz parte de nós ainda. O ciúme
faz parte de nós. Eu falei, olha, em egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Estou falando em egocentrismo, que eu já comentei, acho que não estavam todos vocês, mas falei sobre o egocentrismo, que a gente às vezes é o centro, quer ser o centro o mais importante. Aquela mamãe que vai buscar o filhinho na escola, em vez de ficar na fila, ela acha que ela está com pressa, é egocêntrica, então vai lá, para na pista dupla. Esse é um exemplo que a gente tem. O pai ou a mãe, aquele que trabalhou o dia inteiro, volta, agora vou ficar no sofá porque eu trabalho o dia inteiro, eu quero ser servido. Ah, nós somos uma mistura, por isso que nós não somos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros, porque os nossos sentimentos são diferentes. E a escola da Terra vai fazendo com que a gente aprenda a trabalhar, a melhorar os sentimentos. Tá? Cada vez mais. Então, hoje, meu papel aqui, havendo tempo, né? Eu tirei parte do que eu vou falar aqui, grande parte, eu tirei desse livro aqui. Nossa, esse livro aqui é maravilhoso. Já leram? É bom, não? Estou brincando aqui, porque esse é um livro que eu escrevi faz 10 anos, porque depois que eu tive um infarto, 99%, aí eu tomei uma decisão, não, eu vou escrever o livro, falando justamente desses temas, tá? Que fala sobre a nossa melhoria, esse processo de mudança, que se a gente deseja ser feliz, tá? Porque a felicidade mesmo no planeta Terra, do jeito que é hoje, nós não vamos alcançá-la, mas nós vamos ter mais momentos felizes na nossa vida se nós começarmos a trabalhar na nossa mudança para melhor. E todos nós temos muita coisa a trabalhar, a não ser que a gente não queira olhar para dentro. Tá? E muita gente não deseja olhar, tem medo de olhar para si mesmo. Esse livro chama-se Caindo em Si, que é cair em si, quer dizer, é um momento que você vai usar para a transformação, porque você compreendeu a razão da vida aqui na Terra. Tá? O Paulo de Tarso, por sinal, o pessoal foi assistir a peça de teatro aqui, achou maravilhosa a peça, tá? E recomendaram. O Paulo de Tarso, que perseguia Jesus, quando ele foi atrás dos cristãos, ele, de repente, ele viu Jesus e, naquele momento, ele caiu em si. A Madalena, que tinha uma vida, assim, ligada à luxúria, uma vida, assim, ligada quase a uma prostituição de luxo, ela ouvindo o que Jesus falava, ela caiu em si e ela se transformou. Hoje eu vou falar um pouquinho, rapidinho, porque não vamos defender nenhuma tese, sobre orgulho, tá? O orgulho, eu sei que a gente é orgulhoso, através dos nossos comportamentos. Não é aquele orgulho assim que, olha, o filho foi bem na escola, tal, meu filho, eu estou orgulhoso de você. Isso é uma satisfação, é um sinônimo. Nossa, eu estou muito satisfeito com você. Você foi muito bem, você se superou e me surpreendeu. Então, esse é um orgulho, falar assim, é normal. Você pode falar assim, eu sou muito orgulhoso, nossa, eu tenho um orgulho muito grande dos meus netos. O que eu estou falando é o orgulho como um sentimento que acha que ela é superior às outras. Por alguma razão, a pessoa acha que é superior às outras. E por se achar superior, às vezes, tem determinados comportamentos que é bom que a gente passe um pouquinho por eles. Um deles é sobre a arrogância. A arrogância, soberba. A pessoa que acha que tem um direito sobre as outras,
Por quê? Ou porque é mais rico, ou porque é mais famoso, ou porque se acha mais inteligente, ou tem o poder. Mas, como eu falei, nós somos diferentes, mas fomos criados de uma mesma forma. Tá? Tem pessoas que são cheias de si, porque estudaram, porque têm esse poder, mas tem outras que são super maravilhosas, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, o próprio Chico Xavier. Chico Xavier era orgulhoso? Praticamente nada, né? Eu nunca vi nada a respeito disso. Ele era humilde? Totalmente humilde. E é uma ótima referência para os espíritos, tá? A humildade que ele praticava, né? O orgulhoso, ele dificilmente ele chega e fala assim, ai, desculpa. Tá? Na verdade, ele normalmente culpa os outros pelas falhas. Ele vai achar o culpado. Quem foi? Quem foi que fez isso? Porque ele acha que é mais perfeito que os outros, que ele não vai errar. E se ele errou, ele foi mal assessorado. Tá bom? Então, ele não acredita que a falha foi dele. Outra coisa, é normal quando a gente faz alguma coisa que machuca outra pessoa, sem querer, né? Às vezes a gente fala uma besteira, fala ou toma uma ação e machuca a pessoa, errou. Não é normal a gente falar, por favor, desculpa. Desculpa o que eu falei para você. Nem sempre resolve o problema. Mas é melhor falar um desculpa, depois reconstruir a relação, do que achar que não teve culpa. Eu não estou falando, tem pessoas que exageram, pessoas de baixa autoestima vão falar desculpa sempre, porque acha que vai satisfazer o outro lado. Não, eu estou dizendo, realmente, quando a pessoa comete um engano, ela percebe que cometeu um engano e fala, desculpa, eu errei. O orgulhoso, ele faz um julgamento muito rápido. Tá? E muitas vezes esse julgamento é errado. Nós precisamos começar a observar como é que nós agimos. Tá? Então, esse desculpa, eu vou reparar isso daí. Mau humor, geralmente é mal-humorado. Não quer dizer que só o orgulhoso é mal-humorado. Mas, geralmente, a pessoa orgulhosa está lá meio mal-humorada. Tá? Eu estou falando para vocês, eu estou lembrando de muitas coisas do passado. Né? E a culpa do mau humor dele, de quem que é, não é dele. Ele tem achar um culpado, que deixou ele mal-humorado. Irritabilidade. Como é fácil de se irritar. Quando as coisas não são feitas do jeito que ele falou que tinha que fazer, isso aqui, aquilo ali, que a pessoa fica irritada. Tá? Eu estou falando isso, não é para a gente achar os outros, hein? Porque quando eu aponto o outro, eu estou apontando para minha esposa, a Yara, e tem 3 dedos aqui viradinho para mim. Tá? Então, eu estou falando para a gente ver. Eu não estou nem pensando, bem, ela não é irritável, eu tenho que caprichar para irritá-la. Mas o orgulhoso, ele se irrita muito fácil. É mais veemente, fala com mais força. Aquele chefão, assim. Às vezes é difícil não ser, tem que ter paciência. Né? Mas são características. Intolerância, impaciência, julgamento dos outros, que eu já falei, e ele teme o fracasso. O orgulhoso com a vaidade está muito perto. O orgulhoso, ele geralmente tem um nível assim de vaidade muito grande, porque ele não quer errar, que as pessoas vão pensar dele, tá?
Então, ele se enche de defesas. Ele teme o fracasso, gente. Então, é difícil, às vezes, para o orgulhoso, quando o fracasso, assim, então ele precisa trabalhar um pouco mais a humildade. Errar, todos nós erramos. Faz parte da nossa vida o erro. O fracasso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente sai da nossa área de conforto para experimentar coisas novas, senão a gente não cresce, não evolui. E lá fora da nossa área de conforto é que estão as experiências importantes para a nossa vida. Sabe? Então, não ficar sentadinho, aqui está bom para mim. Mas a pessoa orgulhosa teme o fracasso. Fracasso é uma dádiva. O ruim é quando a gente vai fazer errado novamente, no mesmo jeito, mas, eu esqueci, alguma coisa assim, né? Vai fracassando. Então, assim, para nós orgulhosos, a gente deve aprender a aceitar mais as pessoas. Nem todas as pessoas são brilhantes, como a gente acha que é. Sabe? Então, vamos aceitar a pessoa como ela é. A gente não tem controle sobre tudo. E nem devemos ter. Nem com os nossos filhos nós temos controle. Tá? Então, em resumo, orgulho é isso. Agora eu vou falar de outro tema. Acho que eu nunca falei desse tema. É um tema extremamente importante, que é o ciúme. Tá? É raro isso? Não. É o sentimento real ou irreal de perda, ou de ser abandonado, ou na iminência de ser. Então, real ou irreal, sabe? As crianças, vocês já viram muitas crianças que aí ganham um irmãozinho, e os pais têm que cuidar desse irmãozinho novo, né? Porque ele é o mais frágil. E o mais velho tem ciúmes, porque o seu papai e a sua mamãe estão dando muita atenção para o seu irmãozinho. Ele passa a ser o quê? Um inimigo. Ele passa a sofrer a criança menor, a pressão do mais velho. Já nascemos com isso. Da onde que ele trouxe? Ele não trouxe, é dele. Porque ainda é pequenininho, ele não consegue. Muitos conseguem segurar, né, essa emoção do ciúme. O ciúme é um sentimento que todos nós temos mais ou menos, mas que de vez em quando traz uma emoção para a gente. Essa emoção fica aqui, e se a gente não tiver inteligência emocional, nós colocamos para fora. E às vezes falamos coisas que não devem. Às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. Então, normalmente é uma insegurança psicológica. O ciúme é o medo de perder. É o zelo excessivo. E eu falo isso de pessoas, falo de objetos e de animais, tá? Aquele cara tem o carro novo, não empresta a chave para ninguém, ele lava todo dia o carro para ele é uma coisa mais importante, ele tem um zelo muito grande, e podemos falar assim, ele tem um ciúme muito grande, porque se alguém vai dirigir aquele carro e estragar ou bater, vai ser a tragédia. E a gente sabe que a gente não leva nada para o outro lado. Tá? O carro fica, a riqueza fica. Tá? Às vezes até não é bom não ter muito e falar assim, ainda bem que eu não estou deixando demais, né? Então, existe o medo de perder a pessoa. É a pessoa amada, eu diria assim, amada entre aspas, porque a pessoa que sofre por causa do ciúme de outras pessoas, ela se sente tolhida, fechada, esmagada, e nós não temos o direito
de controlar ninguém. Por quê? Porque nós somos seres independentes um do outro. Tem um filósofo, Khalil Gibran, Khalil, escreveu o livro O Profeta, e eu gosto muito quando ele fala dos filhos. Quem são os seus filhos? Quem são meus filhos? Meus filhos não são meus filhos. Sabe? Nós temos, eu e a Yara temos 3 filhos. Não são nossos filhos. Eles vieram através de nós e são espíritos totalmente independentes. Eu não tenho posse, eu não posso pensar em controlar a vida dos meus filhos. Outro dia nos perguntaram, que fulano da minha família, que profissão vai seguir? Ah, vai prestar vestibular, vai seguir tal profissão. Nossa, mas vocês não conversaram com tal pessoa para dizer que não deve fazer essa faculdade, faz outra? Imagina se nós vamos tentar, nós orientamos, educamos, sabe? Mas jamais temos que ficar lá, o seu caminho é esse, é esse, é esse. Tá? Falamos do zelo excessivo, que ele quer preservar para si, essa possessividade, e fala assim, só eu posso cuidar, né? Tira a liberdade do outro, prejudicando o processo de crescimento do outro. Nós temos que dar a liberdade sempre, quer dizer, qual o nosso direito de podar a liberdade de alguém? Sabe? Então, eu falo muito do lado pessoal, porque tudo aquilo que eu escrevi, eu passei por momentos assim. E nós, ao longo dos 50 anos esse ano, hein, de casado, ao longo desse período, nós aprendemos muito através do diálogo. Eu tinha muitas imperfeições, mas o diálogo, sabe, o diálogo é fundamental. Porque na hora que você começa a restringir o outro, para que o outro seja igual a você, sabe? Para que o outro seja, para que a outra, isso eu não fiz, para que a outra seja igual à sua mãe, né? Conhece aquela piada, né? Que, bem, a minha mãe faz uma torta tão maravilhosa e você nunca reproduziu igual. Conhece isso? Aí ela vai lá, não está igual. Aí um dia ela resolve misturar tudo o que restou da semana, pôs a massa e saiu uma torta. Essa é a torta que a minha mãe fazia, né? Então, aquelas manias. Por falar em mãe, sogra, etc. O que acontece quando a gente casa? Eu, por exemplo, me formei e logo em seguida, mais ou menos, nós nos casamos. Qual é o sentimento da mãe? É a perda do filho. Ela que cuidou, ela que favoreceu para que eu estudasse, para não sei o quê. De repente vem uma moça do interior e me rouba. Acontece isso? Então, essa relação da sogra, eu não posso nem reclamar, porque a minha sempre foi boazinha, e ela é difícil por causa disso, por causa dos ciúmes. Ciúmes também é a falta de confiança na pessoa. Tá? Eu, por exemplo, estudava fora, ficamos 7, 8... Nossa, o pessoal vai calcular a nossa idade. 7, 8 anos namorando, né? E eu numa cidade, ela na outra, e ela trabalhando, bonita. Eu falava, será que os caras não ficam assim nela? Né? É falta de confiança. E uma coisa que Jesus nos ensinou e nós não podemos esquecer é o amor ao próximo. Tá? Por mais que pudesse ter alguma coisa, nós devemos viver uma vida juntos e devemos cada vez mais procurar essa adaptação para que haja amor,
Eu não posso falar, às vezes eu falo, mas eu não posso falar para ela, não usa essa cor de esmalte, usa essa. A gente fala brincando, né? Mas não é para falar sério isso, eu quero que você use isso, ou que não use isso, ou que use o cabelo assim, ou você vai sair sozinha. E aquela pessoa que liga para saber, oi, tudo bem com você? Eu estou demonstrando meu zelo, meu amor por você, sabe? O que não é bem verdade para muitas pessoas, eu estou querendo saber onde ela está. E muita gente hoje dá para você colocar no celular. Só que os jovens já sabem disso, né? Já tem uns escapes. Mas para saber onde que está a filha, o filho, o que eu acho muito bom. Mas, não é verdade? É uma segurança. Mas, então, nós temos que viver para buscar a felicidade, não a infelicidade. Eu prefiro ter o pássaro solto, que ele vai cantar, que ele vai ser feliz, do que eu ter o pássaro na gaiola. Se ele não nasceu para ficar na gaiola. Nós não nascemos para isso, nós queremos viver a vida de uma forma mais plena. E nós podemos fazer isso. Agora, se nós temos isso daí muito forte, isso passa a ser uma doença, passa a ser um problema patológico. Até um certo nível, basta, assim, a autoobservação e você conversar, olha, desculpa ter feito isso, vamos mudar um pouquinho, está bem assim? Não está bem? Olha, eu não estou feliz com isso. Tá? Se nós casamos, eu agora estou falando marido e mulher, porque o André Luiz ele fala muito da família, sabe? Da união do feminino, do gênero feminino com o gênero masculino. E ali tem as duas linhas que devem se encontrar no vértice, mas às vezes está assim. Às vezes nós casamos por alguma outra razão, ou foi por amor, tá? Independentemente de qual tenha sido, e ainda mais se, no caso, né, nós tivemos 3 filhos, há uma obrigação nossa não de sofrer. Ninguém deve escolher o sofrimento, porque aí nós temos que conversar para que as coisas mudem, e para que o lar seja feliz, para que o lar seja de paz, para que pai e mãe deem um bom exemplo para os seus filhos. Então é difícil a gente viver no meio de opressão, tá? O ciúme é o destempero do amor. Se vocês pegarem na internet, lá tem muito, né? Fala sobre ciúme, sobre orgulho, sobre vaidade, tá? E eu acho que esse ponto aqui eu achei na internet. Ciúme é o destempero do amor. Ele acaba com aquilo que poderia ser uma vida feliz. E a gente vai ficar sofrendo, né? As pessoas que passam por isso querem se libertar. Ou vai ser, eu nasci para sofrer. Não. O ciúme patológico, se não tratado, então aí é necessário, se há um caso em que isso seja muito forte, precisa ter um profissional acompanhando. Uma psicoterapia de casal, também individual. E se a coisa for muito séria, que vai às raias assim, da pressão, da violência, da veemência, sabe? Então é necessário algo mais acima ainda. Aí é um caso de psiquiatria, muito sério, porque tem muitos casos, muito mais, assim, intenso, o feminicídio, né? Vocês veem nas reportagens, maridos que acabam com a vida das mulheres, elas têm que pedir proteção, algumas não têm a proteção e não têm tempo para isso.
Então, é necessário um basta iniciando pelo amor. As pessoas que vêm aqui, às vezes, estão tristes, estão cabisbaixas, ou estão doentes, e algumas são testemunhas de eu ter falado assim, só o amor resolverá os nossos problemas. Mas é difícil, é lógico, não é fácil. Precisa ter persistência, né? Às vezes nós temos problemas entre mãe e filho ou filha, e algumas vezes em entrevistas ou frequentemente eu falo, gente, não adianta lutar, a violência, a força só vai causar mais dor, mais problemas, tá? Fale sem gritar. Seja mais, treine a serenidade. Sorria mais. Agora, a minha mulher de vez em quando fala assim, o que é esse beiço aí? Não é isso? Aí esse bico. O que é esse bico? De repente eu estou assim. Sabe lá qual é o meu pensamento que me deixa bicudo? Tá? E então, é uma crítica que ela fala, tirando, né, um barato da minha cara, e eu dou risada, é verdade, não tem motivo para esse bico. Né? Então, e um dia a gente vai ser velhinho, não é o nosso caso ainda. A gente vai ser velhinho. Só nós dois. Os filhos estão ali, ó. Os filhos, eles estão voando, graças a Deus. Não dependem da gente. E se precisarem, estamos lá. Mas sozinhos. Aí nós temos que fazer nossa vida legal. Sabe? Eu tenho um monte de ideia. Tá? O amor une, o ciúme separa. Lembrem-se disso, grave no coração. Né? Já falei das brigas constantes, da violência, não permitam a violência, não permita que o outro grite, e nem o outro deve permitir que o outro grite. Fale, não me pertence, eu sou independente também, e nós dois queremos ser felizes. Familiares aqui, digam para vocês mesmos que vocês querem ser felizes. E passem a tomar as ações mais necessárias para isso, para que vocês sejam mais felizes. Ai, mas a minha filha não arruma a cama, é uma bagunça. Sabe? Deve ter alguma razão para isso, mas é diferente. Eu não vou falar para não incentivar nenhum filho a não arrumar a cama, porque eu acho que é uma obrigação do filho arrumar a cama. Agora, isso não é motivo para briga. Ele chega da rua, tira o tênis e deixa na sala. Eu só estou falando coisa errada de mim, sabe? E vamos brigar por causa disso? Não. Os dois têm falhas, tá? Conversamos. E tudo acaba num vinhinho, pede uma pizza, sabe? E assim vai. Tem muito assunto para falar sobre comportamentos. Se alguma coisa que eu falei teve alguma ressonância dentro de vocês, sabe? Tenta melhorar. Não fazer como eu já fiz, quando a gente assistia aulas, né, na escola de aprendizes, e o expositor falava uma coisa lá e eu cutucava ela, tá vendo, bem? É assim que tem que ser, entendeu? Então, não fazer isso é realmente, se alguma coisa caiu para você, haja você mesmo em você. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Tá? Eu não tenho o poder de mudar nem meu filho. Para mudar, eu preciso dar o exemplo. Okay? Os nossos filhos aprendem os nossos exemplos.
Então, nós devemos tomar a decisão da gente dar exemplo.